turma linda do meu coração do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de língua portuguesa agora. Na aula de ontem, nós fizemos os exercícios 1 e 2 das páginas 49 e 50, né? Esses exercícios aqui, ó. Esse aqui é o 2, né? Na página 50. Então agora eu tô aqui embaixo do exercício 2, a linguagem dos quadrinhos, né? Os balões, pessoal, são inevitáveis em uma história em quadrinhos. Tá vendo esse rabichinho aqui embaixo? Ele indica quem está falando, porque normalmente o balão de fala tem esse formato arredondado e esse rabichinho aponta para quem está falando. Então olha só, tem um menino ali que vai ser engolido por esse jacaré aí, esse monstro imenso ali, né? Ele está sendo engolido. Só que no momento ele fala, espera. Para tudo. Vou postar no Facebook, né? Antigamente o Facebook era a rede social mais acessada. Hoje a gente sabe que tem outras redes sociais como o Instagram, por exemplo, até mesmo o TikTok, que tem mais acessos, né? Mais postagens que o Facebook, né? Então, mas essa tirinha chama atenção para essa coisa de que eu quero postar todos os detalhes da minha vida o tempo todo, né? Ele brinca um pouco com essa ideia. Então, o balão é muito importante. E aqui, na outra página, que é a página 51, nós temos a lista dos balões. Nós temos o balão da fala, que é esse aqui o mais comum, que tem o rabichinho. O balão do pensamento, que é a nuvenzinha com esses círculos embaixo. O círculo aponta para o personagem. O balão de sussurro, que é o balão de falar baixinho, de fazer SMR, que é o balão pontilhadinho. Esse balão de grito, que é o balão de falar alto, o balão de dar ênfase, né? Que é todo pontudo, com várias pontas. Os balões emendados, que simbolizam o quê? Uma fala longa ou uma fala, a espera e a resposta, né? Esses aqui são os balões mais comuns que nós temos. Mas dentro do universo das tirinhas, muitas vezes não tem balão nenhum. Olha só esse caso aqui, ó. Sem computador, fazendo lá o cálculo, né? À mão. E depois, com computador. Alô, é do suporte? Se eu tenho 2 itens no sistema e cadastro mais 2, ficam 4, né? Então ele brinca nessa tirinha ele brinca com a ideia da nossa dependência dos computadores e tal. Só que notem que aqui nesse caso o recurso utilizado não é um balãozinho, e sim apenas um traço, uma linha que ele liga a fala ao personagem. Esse cartunista ele não fez balão, ele só ligou por meio de um traço, né? Que é esse tracinho aqui, ó, tá? A fala do personagem. Muito bem. Continuando, turma, continuando. Tem aqui na outra página, né, na página 52, um quadrinista chamado Fernando Balão, né, ironicamente, criou um material em quadrinhos bastante didático para explicar o uso de balões de fala nas histórias em quadrinhos. Veja, então, balões de fala é a representação gráfica da fala do personagem. Escreva primeiro, né? Ele fala, depois faça o balão. Olha só que legal, escreva primeiro, depois faça o balão. Porque às vezes você escreve. Isso eu notei de algumas pessoas que fizeram a atividade do trabalho. O aluno foi e fez o balão primeiro e depois escreveu. E aí não cabia. E acabou saindo do balãozinho a fala do personagem. Fique atento ao tamanho do balão. Que aperto! Fique atento ao tamanho do balão. Ah, bem melhor. Porque daí ele aumentou o balãozinho, tá vendo? O balão, deixa eu só dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, mas vocês podem acompanhar pela apostila também, né? O balão pode ser de qualquer formato. Vamos ver mais alguns. Esse é o recordatário, normalmente usado para o narrador. O recordatário é aquele balãozinho que eu já tinha comentado com vocês,
que é aquilo que tem em cima do quadrinho normalmente, que é dentro de um retângulo. Tá? Olha aqui outro tipo de balão. Balão de fala, né? Um balão de fala normal, com o rabichinho. Balão de pensamento, com as bolinhas, os círculos, né? E com o formato de uma nuvem. O balão de grito, o balão de sussurro. Balão de sussurro. Balão de sussurro. Balão de choro ou de tristeza, que é um balão com lágrimas, olha só, um balão derretendo com lágrimas. E o balão do medo, que é se tremendo todo. Esses dois aqui não são tão usados, né, pessoal? E aqui tem mais dicas. Letra de forma é mais fácil de ler. Letra de forma é aquela caixa alta, como essas daqui. Tá? Normalmente em história em quadrinhos é usado letra de forma, ou seja, a caixa alta. Todas elas maiúsculas. Palavra em negrito destaca o tom da voz do personagem. Use diálogos interessantes. Então, se tem alguma palavra em negrito, ela merece destaque. Agora é com você! Destaque. Use essas dicas quando criar uma HQ. Sua HQ. E daí fim, né? O porquinho aqui tá pensando no fim. Tem mais uma coisa aqui, peraí, desculpa. Tem mais uma coisa aqui, ó. Né? Balão de fala eletrônica, que é mais reto, né? Quando todos falam ao mesmo tempo, daí vários rabichinhos para mostrar que eles falaram ao mesmo tempo. Cria um fluxo de leitura. Eu falo primeiro, depois falo eu. Sou sempre o último, né? Balão para quando o personagem não está no quadrinho, que daí aponta para fora do quadrinho também. Ok? São vários tipos de balões que nós temos, né? Aí, o traçado das letras. O que é esse traçado das letras? O traçado das letras nada mais é que se você coloca negrito em alguma letra, ela recebe destaque. Tá? Um traço forte em cima daquela letra. Olha só como funciona para dar destaque aqui. Ó. O endereço para entrega é Rua Imbituva. Imbituba? Não, senhor. Imbituva. Com V de vaca. Ok, ele disse. Só que está escrevendo Rua Invituba. Tudo errado, né? Mas mesmo assim, notem que temos destaque, né, em negrito, né, um contorno mais forte em Imbituva. Para que isso? Para destacar a palavra, ok? Onomatopeias. Para que servem as onomatopeias? Para simular os sons daquelas coisas que vão acontecendo na história em quadrinhos. Tá? Então, pou, vrum. Daí essa daqui nem tem, né, um som específico, mas tem o bam, crash, uf, uf, né? E assim várias outras onomatopeias que nós temos por aí, né? E todos esses barulhos aqui nessa tirinha estão sendo feitos por este papagaio, por essa ave. Aí quem observa diz assim: ele pertencia a um cartunista. E o cartunista é quem faz os cartoons, é quem faz as histórias em quadrinhos, é quem faz as tirinhas. Por isso que ele faz esses barulhos, né? Quem tem papagaio em casa sabe como é. Mas todo mundo sabe o significado de uma onomatopeia, né, pessoal? Que são os sons, né? Para imitar os sons feitos na tirinha. Muito bem. Aqui tem um comentário sobre as onomatopeias, tá, pessoal? No início da página 54, tá? Tem ali um comentário sobre as onomatopeias, beleza? Bom, o que é mais importante a gente salientar aqui, tá? Que tem algumas onomatopeias, onomatopeias que se renovam através dos tempos. Atualmente, algumas são bastante utilizadas. Por exemplo, tititi é utilizada para conversa fiada. Ih, tão de tititi, estão aí conversando coisas que não tem nada a ver.
Ih, que mimimi! É o enjoamento, né? A pessoa que faz muito mimimi, uma pessoa mimimizenta que temos por aí, né? Que se ofende por coisa pouca ou reclama demais, enfim, é uma pessoa que faz mimimi. Também temos o blá blá blá, que é conversa. São onomatopeias. Ih, tá de blá blá blá, tá conversando demais. Nhen, é resmungo. Ih, lá vem aquela pessoa de nhen de novo. Nossa, vem resmungando de novo, reclamando, né? Essas são bem comuns. Mas também temos vozes de animais. São indicadas por palavras que procuram imitar sons. Isso aqui é uma curiosidade. Porque assim, os pássaros piam, os burros zurram, os gatos miam, os bois mugem, os ratos e os macacos guincham e os pombos arrulham. São formas de dizer como os animais se comunicam, né? Mas utilizando o som que eles produzem. Os passarinhos e os pintinhos, pi, 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 eles piam, né? Os gatos miau, miam, né? Só para a gente fazer um link com essas coisas da onomatopeia, beleza? Mas agora vamos para a atividade. Vou explicar aqui as atividades para a gente fazer, beleza, turma? Hoje nós vamos fazer essa questão número 1 aqui primeiro e daí eu já vou dar as outras questões. A questão número 1 diz assim: observe o recurso gráfico escolhido pela quadrinista Elô D'Angelo para a comunicação entre as personagens nessa tira. Notem que não tem fala, tá? É só a cor que representa a fala. Então essa menina fala azul e essa menina fala vermelho. Elas começam a discutir, ficam bravas, pedem desculpa e se reconciliam no último quadro. As cores estão misturadas, né? O vermelho e o azul. Letra A. O que o azul e o vermelho dos balões indicam? O que o azul e o vermelho indicam? Indicam as falas das personagens. Por que essas cores se fundem no último quadro? Porque elas. Por que as cores se unem no último quadro? Elas finalmente se em, né? Em. Notem que elas tinham brigado, né? E no último quadro elas fazem o quê? Se entendem, né? B. Que elemento gráfico dos quadrinhos torna possível entender a tira, já que os balões não apresentam texto? Por que a gente entende que uma fica brava com a outra? E por que a gente entende que elas fazem as pazes? Elas começam a conversa bem e depois vão se desentendendo. Por quê? A expressão, através da expressão, lembrem aí. Agora, ou na outra página, nós temos o exercício 2 e 3. A gente vai fazer também. Hoje nós vamos fazer o 1, o 2 e o 3. Olha só. Aqui, na número 2, tem essa tirinha para ler. Olha só. Às vezes me sinto assim, opaco, sem cor, como se fosse um rascunho, até que ela chega e transforma o rabisco em arte final. Rabisco é um rascunho, a gente faz de qualquer jeito, rapidão. A arte final é como a gente vai apresentar o trabalho, tem que estar perfeito, bonito, né? Muito bem. Nestes quadrinhos não há balões. Que elemento o artista utilizou para substituí-los? Notem que não tem balões mesmo, né? Ele só escreve, né, como se fosse um narrador em primeira ou terceira pessoa, hein? E aí? Me explica aí. Ele não usou o balãozinho, mas ele utiliza uma narração em primeira ou em terceira pessoa? Me diz aí. Ele utilizou uma narrativa em primeira ou em terceira pessoa? Escreve aí. Observe a mudança. Agora, letra B. Observe a mudança de cor que perpassa a sucessão dos quadros. Que papel esse recurso gráfico tem na narração? Notem que ele está sem cor, está preto e branco, e ele se torna um personagem colorido, né?
O que que isso quer dizer? Por que será que ele ficou colorido? Hein? Escreve aí, por que que o personagem ficou colorido? Que papel esse recurso gráfico tem? Ele sai de algo sem cor e vai para o último quadro onde ele tem cor. Que papel esse recurso gráfico tem na narração? Essa mudança de cor. O que significa essa mudança de cor? Escreve aí. Que som a onomatopeia representa no segundo quadro? Aqui, o smack. Smack. O que representa esse smack? Me conta aqui. Escreve aí. E chegamos na questão número 3. A questão número 3, ela é muito fácil, muito tranquila, número 3. Tá? Nós temos aqui um gatinho olhando para uma estante, tá? Olha, eu vou dar um zoom aqui. Ó. Ele está olhando para um rack de computador que tem livros e tal. Só que daí ele olha para isso e traça mentalmente onde ele vai pular. Olha só. Ele fez aqui com os pontilhadinhos, né? Representou graficamente com os pontilhadinhos que ele ia pular aqui, depois ia pular aqui, depois ia pular aqui. Aí tem o dono dele dormindo. E de repente, paf, crash, puff, 3 onomatopeias. Ele vai lá ver e, eita, coitado do cara, eita, o que aconteceu aqui, meu querido? E o gatinho apontando todo fofinho. Cuidado, humano, essas coisas te atacam do nada. Gato safado, quebrou a casa inteira. Muito bem, turma. A questão número 3 diz assim, né? Nas HQs, as onomatopeias são recursos importantes para o leitor, imagine os ruídos. Tarará, tarará, tarará. Letra A. Explique a função das onomatopeias na tira. Por que que tem essas onomatopeias aqui? O paf, crash, puff. Por quê? E a letra B. Que elemento nos leva a perceber que o gato foi quem provocou a queda dos objetos? Como que a gente sabe que foi o gatinho que provocou a queda? Como que a gente descobre, olhando a tirinha, que foi o gato que quebrou tudo? Porque aqui no primeiro quadro tem uma coisa. O que tem aqui no primeiro quadro que nos mostra, tá, que o gato é o culpado para a queda dos objetos? O que tem representado através de desenhos, ou seja, graficamente, visualmente, aqui no primeiro quadro, que mostra que foi o gato que provocou todo esse barulheiro, essa barulheira aqui, toda essa bagunça aqui. Como que a gente descobre que foi o gato? Me responde aí na questão número 3, letra B. Vocês vão mandar as fotos para mim destas duas páginas, das páginas 54 e 55, ok? Mandem ainda hoje, vocês têm até às 11h59 da noite para mandar essas duas páginas, 54 e 55, a foto, né, delas na apostila. Beleza, turma? Um grande abraço a todos. Tudo que vocês tiverem de perguntas, né, de questões, de dúvidas, perguntem lá nos comentários, tá, da aula de hoje. Beleza, turma? Qualquer dúvida, pergunta. Não deixa de perguntar. Ok? Abração e até a próxima aula!